Estamos começando agora o programa mais esperado da sua semana, o Grupo Familiar. Saiba que algo de bom vai acontecer nessa semana, porque Deus está conosco. Eu quero a tua participação nesse dia, hein? Olha, durante o programa vão estar sendo exibidos aqui telefones, maneiras de você participar. Faça o seu pedido de oração, envie o seu contato, ora com a gente. Nós queremos orar por você, nós queremos orar com você nesta semana. E eu tenho aqui os meus amigos que estão no grupo familiar de hoje, começando pela Larissa. Voltei. Voltou, né? Fiquei Tava com saudade. Eu tinha que voltar. E eu queria terminar a lição da semana passada. Aí eu vim Escolha hoje. das amizades, que vai ser hoje a continuação. Sim. Muito bem. Aí você trouxe a Carol. Trouxe a Carol. Estou aqui, já tinha saudades também, já fazia um tempo que não estava aqui, mas pronto, tinha que voltar. Tava com né? saudade de quem? Da gente? De mim? Toda gente. Ou de deles aqui atrás? Toda gente, sem exceção. Eu preciso sentir mais energia. Toda gente! Da tua parte, Todos meus amigos! Ô, Faz, tudo bom? Tá tudo bem. Você também Estela? voltou? Também voltei para terminar a lição. Pra terminar a lição. Muito bem, gente. Vamos louvar a Deus, porque Deus, Ele é muito bom. É, não é? É muito Vamos bom. ficar de pé e é isso que nós vamos cantar. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Aleluia. Deus é tão bom. É tão bom para Grandes mim. Coisas Ele fez. Grandes coisas fez. Grandes coisas faz. Grandes coisas fará. É tão bom para mim. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. É fiel para mim. Sabe que todos nós temos grandes marcos com Deus. Nós sempre provamos da sua fidelidade. Nós temos uma história com Deus, de grandes coisas que Deus fez. Mas hoje é o dia, nós estamos no presente. E Deus hoje também vai fazer grandes coisas na tua vida, na tua família e no seu grupo familiar. Amém? Ai, Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, é tão bom para mim. Te louvarei, Senhor, pelas grandes coisas que o Senhor faz em nossas vidas e ainda fará. Aleluia, te louvarei. Te louvarei, Senhor, de todo o coração. De todo o coração. Eu contarei as tuas maravilhas. Eu louvarei teu nome. Te louvarei, Senhor, de todo o coração. De todo o coração. Em ti me alegrarei. Em ti me alegrarei. Saltarei de prazer. Aleluia. Em ti confiarei. Em ti confiarei. Saltarei de prazer. Aleluia. Ó Deus, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas a nossa confiança plena sempre estará em ti. Te agradecemos pelo teu grande amor, que tu nos amastes, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Podemos sentar. O grupo familiar é tão bom, né, gente? Ô, Carol, você desde pequenininha vai num grupo familiar, né? Sim. Conta aí pra gente, hein? Desde muito cedo, desde os meus 9 anos, tinha lá os meus amigos, a minha família em Cristo, não é? Pronto. Tinha lá uma menina também com 10 anos, que estava lá no grupo familiar comigo e é minha amiga desde então. Pronto. Ai, Carol, na semana passada eu já falava disso, porque eu sou tão grata a Deus pelas pessoas que fizeram parte
e até hoje fazem parte da minha caminhada com Jesus. A Larissa ficou desenterrando umas músicas de igreja infantil na semana passada. A culpada. Com o Faide também, que foi o culpado. E aí eu fiquei me lembrando, sempre, aliás, não é semana passada, eu sempre me lembro das pessoas que fizeram parte da minha caminhada. Desde a igreja infantil, no grupo familiar, eu tive heróis da fé no grupo familiar. Pessoas que, para mim, foram e são referência. Por exemplo, eu me lembro da minha mãe. Tudo que eu sei hoje, a nível de grupo familiar, a minha mãe era líder de grupo familiar, a tua líder de grupo familiar também, né? E eu carrego até hoje ensinamentos que ela me trazia num grupo familiar. É verdade. Isso acontece com você também? Também. Por acaso, tenho mesmo essa referência. Me lembro da tua mãe contando, falando, não é, das lições e tudo mais, e ela falando das experiências que ela tinha com Deus, não é? Os testemunhos, muitas vezes, pronto, tinha ali uma aula de anjos e ela contava uma experiência que ela teve com anjos e eu era nova convertida, nunca tinha ouvido falar sobre aquilo. E eu era criança, não é? E eu e minha mãe íamos para casa e ficávamos, uau, isso existe mesmo, que legal. E era, pronto, são coisas que marcaram a minha infância e que eu lembro até hoje, assim, parece que foi ontem. Sabe que nós, pais, mães, que estamos aqui, todos nós somos, temos que ter esse bom hábito na mesa, contar os marcos que nós já tivemos com Deus, sabe? Para os nossos filhos. Isso foi o conselho de Deus lá no Velho Testamento. Conta para os filhos e para os filhos dos filhos, filhos dos seus filhos. E nós temos que ter esse bom hábito, num grupo familiar, mesmo em casa, e colocar esses testemunhos nossos no cotidiano dos nossos filhos, para que eles experimentem de certas benevolências de Deus no seu dia a dia. Certo, Larissa? Certo. E grupo familiar para você, hein? Grupo familiar, para mim, eu já fui mais tarde. Já comecei num grupo familiar com 15 anos. E eu tive uma experiência diferente, porque eu comecei logo a servir a Deus, então o pastor disse, então, olha, na próxima semana você que vai ser a líder. Então eu fui tendo essas experiências com Deus, mas foram mesmo Deus me mostrando o caminho que eu tinha que seguir. E deu certo, estou aqui até agora. Depois de 10 anos, estou aqui. A nossa história com Deus não é igual de um para o outro, né? Cada um tem as suas histórias. Se eu for perguntar para o Faide, também é o mesmo. E é interessante como Deus, ele é o Deus do coletivo, mas é o Deus também do individual, né? E no grupo familiar, nós temos essa comida, esse alimento que nos sacia também, embora tenha mais pessoas ali, mas no nosso individual, nós também somos saciados. Inclusive na área do amor. Inclusive na área do amor, que é uma arma que nós temos, não é? Nós sabemos que o mundo está em guerra, em constante guerra entre Deus e o diabo, e nós estamos no meio dessa guerra. E muitas das vezes somos atacados, não é? Levamos ali, como é que eu posso dizer, chumbo? Não é? Levamos ali com algumas armas, alguns ataques. Mas nós temos que entender quais são as armas que nós temos para lutar contra esses ataques que nós recebemos, não é? E uma delas é a arma do amor. Por que é meio contraditório a gente falar que o amor é uma arma, não é? Se eu amo a pessoa, eu não vou atacar ela. Mas é uma arma que nós usamos contra o nosso verdadeiro inimigo. Na semana passada, a Estela perguntou se a gente tinha amigos. Falamos que tínhamos. Depois ela perguntou se nós tínhamos inimigos. E eu falei que eu tenho um, que é o diabo. E por que eu só tenho um inimigo? Porque é ele que se usa das pessoas para me atacar. É ele que se usa das pessoas para me ofender, para me chatear. E isso eu sei por quê. Porque vem escrito na palavra de Deus. Se você ler Efésios 6, a Bíblia fala que o nosso verdadeiro inimigo é o diabo, que ele se usa das pessoas para nos atacar. E a arma que nós temos para nos defender e contra-atacar é a arma do amor. Você pode abrir a sua Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 3, a Bíblia diz, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. O que isso quer dizer? Nós andamos, a Estela também falou na semana passada, vou aqui usar o exemplo da Estela, e ela falou que nós não somos deste mundo, mas nós vivemos aqui. Não é nós andamos aqui nessa terra, bebemos da água daqui, não é comemos as comidas daqui. Então, nós estamos aqui, vivemos aqui, só que nós não podemos nos habituar e fazer com as mesmas coisas que esse mundo faz. Lá no mundo, não é?
Tem um ditado que diz, olho por olho, dente por dente. Mas nós, que somos cristãos, não podemos andar assim. Por quê? Porque não é a vontade de Deus para a nossa vida. Ah, Larissa, agora eu estou entendendo. Eu pensei que fosse um versículo. Aqui se faz, aqui se paga. Não está escrito na Bíblia não, isso? Não. Aqui Pelo contrário. Não tem assim, vamos tirar em pratos limpos? Não. Não é um versículo na Bíblia? Também não. A Bíblia tem um versículo que diz que se alguém te bater na face direita, dá à esquerda. Ai, não acredito que a Bíblia diz isso. É sério? É sério. A Bíblia fala. E onde está aquele versículo? Pois eu não tenho sangue de barata, por isso que eu vou descontar. Na Bíblia não tá. Não tem isso também? Não. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, né? É. Porque senão às vezes a gente pensa que está escrito e não está. A gente não pode conhecer o Deus da outra pessoa. Eu não posso conhecer o Deus da Estela. Eu não posso conhecer o Deus da Carol. A Carol falou que ouvia a sua mãe falar dos exemplos que ela tinha, da experiência que ela tinha com Deus. Mas a Carol teve que buscar as experiências dela com Deus. E nós temos que buscar a nossa experiência com Deus. E Deus fala que nós temos que obedecer os mandamentos dele. E quando a gente faz isso, tem experiência aí, ó. Uma panóplia, como se diz, de experiências Isso com Deus. chique, Larissa, panóplia. Larissa, eu não quero viver amargurada. E vocês? Também não. Também não. Eu não quero viver azeda. E vocês? Também não. Então o que a gente faz, Larissa? A gente anda em amor. Vamos fazer uma oração? Vamos. Vamos fechar os olhos, eu vou orar. Senhor, nesta semana ajuda-nos a andar nos teus caminhos, a cumprir a tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a amar as outras pessoas assim como o Senhor nos ama. Nós queremos limpar do nosso coração todo ódio, rancor, ressentimento e usar o teu amor como uma arma de guerra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos conseguir. Amém. Vamos conseguir. Amém. Amém. E agora nós vamos tomar um outro comprimido. Quer contar a história do comprimido, Larissa? A Carol não esteve na semana passada. Eu vou contar então. A Estela disse na semana passada que há muitas pessoas que tomam muito comprimido. Para dor de cabeça, para pressão, para colágeno, uma vitamina C. E nós também tomamos comprimidos espirituais. Para o amor, para o relacionamento, agora para as finanças. Exatamente. Isso aqui é tipo, a Bíblia é como se fosse a minha caixinha de comprimido, Carol. Que Bíblia bonita. Viu só? Obrigado pelo presente que eu ganhei. Você sabe, o bom de ser líder de grupo familiar é que eu ganho presentes. Que bom. Não é? Deus, Satanás sai com toda a inveja. No nome de Jesus, amém. Não lembro, ela tinha uma outra Bíblia, mas essa... Exatamente, é porque você sempre estava com perseguição em relação à eu minha acho que outra Bíblia. Exato, essa tá muito... Foi assim um upgrade. Foi um upgrade. Não sei se você sabe, mas eu gosto de ter muitas Bíblias. É a Bíblia na linguagem A, a Bíblia na linguagem B. E aconselho você também a comparar certos versículos assim, né? Porque, às vezes, existem certas traduções que explicam de uma forma o mesmo versículo. Então, quando você tem outras traduções, te ajuda na compreensão. E se você não sabe, vai no dicionário, procura o significado da palavra. E depois, o bom de você ter Bíblias assim, né, é que a gente anota, a gente escreve, a gente pinta de uma certa cor. Tudo que você faz para essa palavra, esses versículos saírem do papel e entrarem aqui, é válido, né? Então, só para falar que é nova. Pronto. Então, agora nós vamos tomar o tal comprimido da área financeira, o suplemento espiritual. Vamos falar um pouco sobre a área financeira, que também é uma área muito importante para as nossas vidas, né? E hoje nós vamos falar sobre sementes antigas e guardadas. Vamos só lembrar, nós sempre, quando falamos sobre a área financeira, lembramos que Marcos 4:26 diz que tudo no reino de Deus é a semelhança de um agricultor. Tudo, não é? As nossas atitudes são sementes, as nossas palavras são sementes. E também, se tratando da nossa área financeira, o dinheiro também é uma semente. O nosso dinheiro é uma semente. Então, quando nós trazemos na casa de Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas, temos que pensar dessa forma, que são sementes e, como toda semente, também vai dar frutos. Agora, quero falar aqui, trazer uma curiosidade. Eu estava lendo um pouco sobre sementes. E a verdade é que, nos dias de hoje, a tecnologia tem avançado muito, não é? E não é só na parte da informática, inteligência artificial.
Vocês sabiam que também, na parte da agricultura, a tecnologia, há melhoramento da tecnologia na agricultura, é verdade. E, hoje em dia, há investimentos para melhoria da qualidade da semente para o agricultor. A semente, eles chamam até de um pequeno chip, porque um chip é uma coisa pequenina que tem lá dentro muita informação. E se a gente parar para pensar, a semente é a mesma coisa, é uma coisa pequenina que vai multiplicar, que vai dar muitos frutos, ou seja, ela carrega ali uma informação genética, não é, física, fisiológica, que vai trazer grandes resultados. E no mundo lá fora, né, da agronomia e tudo mais, há muito investimento na melhoria desse chip, dessa qualidade, para que os agricultores tenham a garantia de uma boa colheita. E existe até certificação de sementes, é verdade. O agricultor, quando vai comprar semente, ele quer que aquele fornecedor certifique-se de que aquelas sementes são realmente boas. Então, pronto, a gente está falando aqui da área financeira, não é mais uma parte espiritual. A nossa semente, a nossa oferta, aquilo que nós trazemos à casa de Deus, também tem que ser uma semente de qualidade, não é? Com fé, com atitude certa, uma atitude de fé e uma atitude de amor. Amor às coisas de Deus, amor ao Evangelho, porque através das nossas sementes nós vamos alcançar muitas pessoas, não é? Vamos abrir igrejas, vamos mandar missionários e etc. Mas bem, hoje nós estamos falando, o foco é sementes antigas e guardadas. E a semente, por mais boa que ela seja, por mais certificado, por mais qualidade que ela tenha, a verdade seja dita, será que essa semente boa, certificada, qualificada, se ela estiver guardada, ela vai dar frutos? Não. Vai dar, não. Não vai adiantar nada, ela pode ser muito boa, mas não é. E uma semente, ela é mesmo boa, top das tops. Ela foi semeada e depois, será que ela pode ser utilizada de novo? Também não. Por mais que a tecnologia avance, isso não existe, por quê? Uma semente, quando ela é plantada, semeada, não é? Para ela funcionar, ela tem que morrer, né? Ela tem que acabar ali para que nasça outras coisas, não é? O fruto, a árvore, seja o que for. Então, isso não existe. Uma semente que ela já foi semeada, já deu frutos, ela já trabalhou para aquilo, ela já deu o seu resultado. Então, isso serve para nós também aprendermos que, muitas vezes, não é, o crente ele pensa assim, Senhor, lembra quando eu fiz aquele meu propósito, quando eu semeei aquela quantia, Senhor, lembra lá em 1900? E o Senhor vai ser fiel comigo até o fim. E acha que aquela semente que ele já semeou há tantos anos, claro, foi uma boa semente, mas ela já teve o seu mérito, ela já teve o seu resultado, e agora já foi, não é? E Deus com certeza te abençoou, e o desejo dele é continuar te abençoando. E para que isso aconteça, assim como na agricultura, não é? Nós temos que continuar a pôr a nossa fé em ação, continuar a praticar, continuar a semear. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 9:6, não é? Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Não é? Então, é assim na agricultura, é assim com a nossa vida financeira, a nossa vida com Deus também. Se você semeia muito, quer continuar colhendo muito também, tem que semear mais. Tem que semear sementes de qualidade, não é? Claro, com esse amor à obra de Deus, o amor a Jesus Cristo, as coisas de Deus, não é? E com fé, acreditando nessa palavra. Quanto mais você semear, mais também você vai colher. Foi muito bom aqui ouvir a engenheira agrônoma Era bom, Carol. era. Porque todas as semanas, quando a gente ouve sobre agricultura financeira, Carol, a gente está ouvindo um engenheiro agrônomo. No fundo não é? Só que na área espiritual. Sim, Não é? sim. E nós temos que aprender mais a respeito disso para nós termos colheitas diferenciadas. Né? Nós vamos semear de forma diferenciada também. O Fred vai tocar uma música. Enquanto nós cantarmos essa canção, vão estar sendo exibidas maneiras de você participar do programa, de você ser um abençoador na obra de Deus também. E nós queremos a tua participação neste grupo familiar. Vamos lá? O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra.
principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Muito bem, nós vamos vencer. Porque aqui no grupo familiar nós temos bases importantes que nos ajudam a vencer em todas as áreas. Amém? E hoje nós vamos falar de um estudo bíblico maravilhoso. É a continuação da aula da semana passada, por isso que o Faide e a Larissa voltaram hoje para ouvir a segunda parte da aula. Nós vamos falar sobre a escolha das amizades, a segunda parte, a última parte dessa lição. São 52 aulas ao longo do ano, uma aula por semana, para nós aprendermos os fundamentos cristãos, o fundamento da fé, a base, os rudimentos da doutrina de Cristo. Muito bem, a base da nossa aula, tanto da semana passada como a de hoje, é o seguinte, é uma fórmula. Boas companhias produzem bons resultados, más companhias produzem maus resultados. Se você quer se relacionar com Deus, você tem que aprender a se relacionar com gente. É impossível você querer se dar bem com Deus e se dar mal com as pessoas. Até porque você vai morar com elas lá no céu. Imagina, me dou mal com a Carol. Eu sei que na casa de meu pai tem muitas moradas, mas vai que calha de você ser a minha vizinha, Carol. Não duvido, né? Não duvido. E você, Larissa, já pensou? Tem que dar bem, né? Tem que se dar bem. E o Faide tocando piano todo dia lá junto com os anjos, né? Gente, temos que se dar bem. Sabe, falamos também do seguinte, quando falamos de relacionamentos, eu sei que vocês se dão bem com todo mundo, eu sei. Mas nós temos que ter uma blindagem no nosso coração. E até nós falamos de vacina. Criança toma vacina. Para quê? Para não estar sensível às bactérias, aos vírus, infecções. Tem muita doença por aí, pandemia. Então tem que tomar vacina. Como é que você está? Será que você está vacinado contra a inveja? Vai lá uma mulher e inveja a Bíblia nova que você tem. Não é inveja, não. É admiração. Só estou dando um exemplo. Pronto. Né? Aí, de repente, você tem uma Bíblia nova, irmãos. Aí vem um olho gordo em cima da Bíblia. Filma ela também. Para informação, Certo. eu também ganhei uma aquela conversa de bem pessoa invejosa. É. Eu esqueci de trazer. Maior e mais rosa. E como você lida com É bocas? dourada. Como é que você lida com ironias? Hã? Como é que você lida com pessoas difíceis? Não que ela seja, não que eles sejam. Brincando vai melhor, né, gente? Mas a gente tem que estar vacinado. Porque essas situações não pedem licença para entrar no teu dia. Então, você tem que ter certas vacinas, você tem que estar aí preparado para bactérias que estão no ar. E a gente está falando de relacionamentos, né? E a gente até viu na semana passada que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Ô, Larissa, lê pra gente aí, Provérbios 18:1. Eu disse, Carol, na semana passada, que às vezes a gente fala assim, eu já me decepcionei tanto que eu até quero ficar aqui na minha. Me deixa no meu canto, isolado, pelo menos eu não mordo ninguém. Mas a Bíblia diz que aquele que se isola... A Larissa já vai ler, né? Larissa, lê aí pra gente. Quem se isola busca interesses egoístas e se revolta contra a sensatez. Tem outro versículo, outra linguagem também que você leu, né? Aquele que se isola busca o seu próprio desejo, insurge-se contra toda a sabedoria. Sabe, às vezes a gente está chateado e às vezes você pode estar passando por dias onde você está muito machucado e decepcionado. Por causa de uma pessoa que te machucou. Uma pessoa pode ter te machucado, mas Deus coloca no teu caminho muitas outras que vão te ajudar a sarar, regenerar. E no meio desse trajeto, Deus também nos cura, sabe? Porque às vezes a gente coloca a mão em um objeto, o dedo, e a gente pensa assim, au, esse piano me machucou. Aí agora, eu vou pôr a mão na Carol. Ai, e a Carol é violenta. Ai, ela é bruta.
Eita, Carol, não quero mais falar com a Carol. Aí depois eu vou lá encostar na Larissa. Ai, essa Larissa, já me falaram dela. Ai, meu dedo. Encosto no Faide. Ai, o Faide, já me falaram que todo pianista é assim. Mas, na verdade, não é o Faide, não é a Carol, não é a Larissa. É o meu dedo que está machucado. É o meu dedo. Então, nesse trajeto, Deus também me cura. E Ele vai se utilizar de pessoas para te ajudar. Não existe gente feliz, altiva. Para ser feliz, a gente precisa das pessoas. Aliás, a Bíblia é um livro de relacionamentos. Quando você pega os 10 mandamentos, 10 mandamentos é mandamento de relacionamento com Deus e com as pessoas. Então, nós vamos nos desenvolver nessa área. Nós precisamos de ganhar maturidade nessa área. Também falei na semana passada, tem matéria que escola não ensina. Nessa semana, Carol, eu tive que ensinar minha filha a identificar sentimentos que ela sentia. Ela falava assim, eu não sei o que eu estou sentindo, isso que eu estou sentindo. Eu falei, olha, medo é assim. Raiva é isso. Tristeza é isso. E ela falou para mim, acho que é raiva mesmo que eu estou sentindo. É raiva. Então, até nisso a gente tem que ajudar as crianças a entenderem. Só que quem diz criança diz adulto também. Não só identificar os sentimentos azedos, mas o que fazer com esse sentimento. Porque raiva, você não desconta em pessoas, Carol. Larissa, Faide. Raiva, você desconta em outras coisas. Mas não é em gente. Larissa deu um conselho maravilhoso. Nos 75 quilos da academia. Boa. Ela faz ginásio para descontar raiva. Lembra da vassoura da tua casa, Carol? Do travesseiro. Do travesseiro. Dá lá uns gritos e uns pontapés, uns socos no travesseiro, nas almofadas lá em casa, né? E no cachorro não pode também. Nem nas pessoas. Nem nas plantas que nem você nas disse. plantas, nem nos animais. Não pode. Então, a gente que tem que aprender a blindar o nosso coração, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque deles procedem as saídas da vida. Quando nós falamos de amizade, nós também temos que saber colocar as amizades nas gavetas certas do nosso coração, nas esferas certas da nossa vida, porque às vezes a gente está colocando um tolo na nossa vida, num lugar de honra, num lugar de amigos íntimos, e colocamos amigos que merecem, são amigos íntimos, né, que merecem estar em certos lugares, que colocamos em outro lugar, invertemos prioridades, invertemos ordem. Então, é muito importante aulas assim para nós entendermos onde nós colocamos as coisas. Olha, outro dia eu estava fazendo sopa para uma produtora aqui. E aí, até para fazer sopa, não sei se você sabe, para fazer a tua sopa, até os legumes fervem em temperaturas diferentes. Você não pode colocar legumes todos juntos, porque cada legume ferve em temperaturas diferentes. Se até uma cenoura ferve numa temperatura diferente de uma escarola, as pessoas não são assim, gente. E nós temos que entender isso. Na vida é assim. E temos que criar maturidade, temos que buscar essa maturidade para a gente crescer, sermos abençoados com uma bênção chamado amigo, mas também nós aprendermos sermos, né, bons amigos também, para quem Deus nos junta. Deus causa encontros na nossa vida. Não sei se você sabia. Deus causa encontros. Deus coloca e vai colocar pessoas certas no teu caminho, na tua caminhada. E hoje nós vamos aprender também de como tirar as pessoas erradas, ou pelo menos identificar, para que a gente tenha a intervenção de Deus e também a nossa decisão para não nos associarmos com as pessoas erradas. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Vamos lá, só lembrar de alguns versículos chaves. Larissa, Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, bem-sucedido, né? Carol, 1 Coríntios 15, 33. As más companhias ou as más conversas corrompem os bons costumes. Ai, ai, ai. Larissa, Salmo 1, 3.
Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dará o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Carol, Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se pela sua amizade, mas há amigo mais chegado do que um É irmão. verdade. Deus coloca muitas pessoas do nosso lado, na nossa caminhada. Até na semana passada eu falei, Carol, para dividir o peso da sacola na nossa caminhada. Às vezes o que a gente precisa não é desistir. Na nossa caminhada com Deus, olha, nas semanas passadas falamos sobre assuntos maravilhosos, comunhão com Deus, preço da salvação. Falamos 3 semanas sobre o preço da salvação, a nossa caminhada com o Senhor. E na nossa caminhada com o Senhor, com Deus, muitas pessoas pensam em desistir. Mas às vezes não é o desistir. Às vezes é ter com quem rir. Às vezes é ter a pessoa com quem conversar. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. E às vezes uma pessoa toma uma decisão errada. Por quê? Porque ela não tem momentos de leveza na sua caminhada. E Deus quer proporcionar isso para todos nós, né? E tem amigos que Deus coloca na nossa caminhada que ajuda a nos aliviar, trazer alívio emocional, né, no nosso dia a dia. Então, que nós sejamos presenteados por Deus por pessoas assim. E que sejamos assim também, não é? Que sejamos assim também. Por exemplo, a gente falou na semana passada de amigos especiais, que são amigos que não são ocos. São amigos que oram, são amigos intercessores. Que diferença faz um intercessor na nossa vida? A gente sabe quando tem alguém orando por nós, porque não é na nossa força. São amigos diferenciados. Aliás, se a gente tem um amigo que nem ora por nós, ele não é um amigo íntimo, não, porque amigo íntimo é aquele que ajuda a carregar o peso, ajuda. O meu peso é o peso dele, a minha tristeza é a tristeza dele também. Então, na nossa caminhada, nós seremos presenteados por amigos também mais chegados que um irmão. Amém? Amém. Mas hoje, nós vamos falar da má influência no meio dos cristãos. Quem aqui é crente, levanta a mão. Muito bom. E hoje nós vamos falar que existe má influência de certos cristãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero começar essa parte dizendo o seguinte. Não é porque um dentista fez uma obturação mal feita no teu dente que todos os dentistas são assim. Pergunto para os meus amigos que estão aqui no estúdio. Concordam comigo? Sim. Sim. Mais energia, gente. Sim ou não? Sim. Ok. Volta para mim. Não é porque um médico esqueceu o bisturi dentro da barra. Que horror. Já aconteceu isso? Já existem casos assim? Eu conheço uma pessoa. Ah, Conheço. Voltou. Não é porque um médico esqueceu um bisturi dentro da barriga de alguém que todos os... Não sei por que o pessoal do estúdio está orando em línguas aqui, está repreendendo. O que está acontecendo? Está invocando, está orando em línguas? Calma aí, é só um exemplo, gente. Voltou. Não é porque um médico esqueceu o bisturi dentro da barriga de uma mulher que todos os médicos são assim. Pergunto para quem está no estúdio. Concordam comigo? Sim. Gente, você vai encontrar boa influência e má influência na escola pública, na escola privada. Boa influência, má influência, existe no esporte, na dança, na arte, em qualquer lado. Boa e má influência você vai encontrar na igreja católica, na igreja budista, na igreja cristã, evangélica, em todo lado. Então, nós vamos agora ler uma parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma história ilustrativa. Jesus dava exemplos assim do cotidiano. É uma história, uma ilustração. Do trigo e do joio. Larissa, Mateus 13, 24. Vamos ver essa parábola de Jesus. Ele lhes propôs outra parábola, dizendo:
O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, indo os servos do dono da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe perguntaram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, respondeu: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhe primeiro o joio e ata-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meio do celeiro. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver joio e trigo, mas aparentemente são iguais. Quando você aperta, né, você vê um pó no joio e o trigo é diferente, porque no trigo você tem lá sementes, lá dentro do trigo, é branco. E agora eu vou pedir para a Larissa ler, em Mateus 13, 36, a explicação dessa parábola. Pode ir até o 43, tá, Larissa? Tá bem. Diz assim: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lança-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Será que Jesus aqui está apenas se referindo aos irmãos da igreja, Carol? Não. Na verdade, Jesus está se referindo a todos. E quando a gente fala todos, é inclusive aqueles que têm título dentro da igreja? Inclusive, sim. Não tem diferença, são todas as pessoas. Todas as pessoas. Então, a gente vai falar um pouco disso. Porque tanto um novo convertido precisa ouvir essa matéria, como os mais velhos. Porque todos nós estamos vulneráveis a certos tipos de ataque. E depois, esses ataques vêm para quê? Para roubar a semente do coração. A semente, que é a palavra de Deus, ela frutifica quando está no solo certo. Você falou disso hoje, não é? Sim, sim. Então, a semente, que é a palavra de Deus, cai num coração. Pode segurar minha Bíblia, Carol? Eu deixo. A semente foi aqui no coração da Carol. E lá em Marcos 4,14, eu não vou ler agora o versículo, mas diz que vem logo o inimigo, Satanás, para roubar essa semente, sufocar essa semente, para que ela não frutifique. Sim. Por quê? Se uma semente cai no solo, que é o coração, essa semente sempre vai vingar, vai frutificar. Então, o que nós temos que ter atenção? Falando aqui, específica na área das amizades. O diabo sempre vai vir com tribulação, para sufocar a semente, para matar aquela semente, perseguição. E perseguição geralmente vem de quem? Amigos. Como consequência da pessoa estar firme com Jesus, começou a ir na igreja, quer levar a vida certo. O que é perseguição, hein, Larissa, na tua ótica? Perseguição é quando tem pessoas que andam atrás da gente por um determinado assunto. Porque virou crente mesmo. Porque virou crente. Está indo na igreja. Uhum. Sim. E você, aconteceu Carol? comigo quando comecei a participar do grupo familiar. Já aconteceu? Já. É o Como é que é? bullying, né? Era ruim, porque eu ainda estava na escola, então tinha aquela coisa do crente 007, Agente secreto. que no início não contou para todo mundo, mas aqueles que sabiam, agora só quer saber da igreja, não quer saber de sair com a gente. Acontece essas coisas.
E essa é uma que Deus não livra a gente, não. Não. Perseguição é uma coisa que Deus deixa a gente passar, né? Perseguição é quando fazem piadinha. Virou pastora, é? Virou pastor? Perseguição é quando te perseguem, querem te fazer mal mesmo, por conta de você estar indo na igreja. Não é isso, Carol? Exato, até no trabalho, pessoas que, pronto, lá tá bem intencionadas, só que não, para testar, vamos ver se ele é mesmo crente, vamos ver se ele está mesmo firme aí nisso que ele acredita. Então, até criam situações, não é? Mas é com uma intenção mesmo de te prejudicar, para te testar, mas é para te ver cair, porque querem que você fale, né? E acontece isso, até ou então lá tá as piadinhas no trabalho, né? Do tipo, não fala desse assunto não, porque ela é santa, ele é santo, não pode ouvir, não pode falar sobre isso, você não pode. Porque é para, pronto, a pessoa ficar envergonhada e pronto, é para humilhar, né? Para envergonhar, para separar a pessoa ali, fazer um bullying. No fundo é isso. O objetivo disso tudo sempre vai ser sufocar a semente. Porque se mexerem na semente, se a semente ficar sufocada, ela não vai vingar. Larissa, leia, por favor, Marcos 4:14 até o 20. Já agora vamos ler. O que semeia, semeia a palavra, e os que estão juntos do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. E é isso que vai acontecer com a palavra em nossos corações. Vão dar frutos a 30, 60, 100 por um. Amém, gente? Amém. Amém. Bom, estamos falando de más companhias no meio cristão. Outro ponto que nós temos que ter atenção. Por exemplo, os lobos. Você sabia que no meio cristão também existem lobos? Lobos é aqueles que vêm disfarçadas de ovelha, no meio das ovelhas, no meio do aprisco, para roubar aquilo que não é deles. Um lobo vem com outras intenções para afastar a ovelha do caminho, tirar a ovelha do seu pastor, do aprisco, para descredibilizar a igreja. Outro cuidado que nós temos que ter com maus obreiros, mesmo no meio cristão, no meio das suas companhias. Maus obreiros são pessoas que começaram bem, mas estão no caminho, se desviam, vão terminar mal. Até começaram bem, mas podem terminar muito mal. Outro cuidado que nós temos que ter, murmuradores. Quem é um murmurador, hein, Carol? Revelação, é uma pessoa que murmura. É uma pessoa, pronto, que tem sempre uma coisa a acrescentar. Murmurador é um cupido da fofoca. Essa é uma revelação ainda mais profunda. Quem é um murmurador para você, Larissa? O murmurador é aquele que sempre tem um ponto para criticar, ou aquela crítica boa, construtiva. Construtiva. Sim. Murmurador é um ninja de rumores. Meu irmão, se você tem esses ninjas aí nas suas companhias, sabe que você tem que abrir o olho. Sabe por quê? É igual um para-raio. Fica do lado de um para-raio para você ver o que acontece. Para-raio, minha gente. Olha outra revelação do grupo familiar de hoje. Para-raio atrai o quê? Raio. Para-raio atrai raio. E se você fica ao lado de um para-raio, por que aconteceu essa maldição? Por que aconteceu esse de repente? Por que o meu filho está assim? Por que eu tô com essa dor? Por que está acontecendo esse azar? Se talvez você tenha que analisar quem são as suas companhias, certo? Outro cuidado que nós temos que ter, rebeldes. Rebelde é aquele que afronta, conspira, desafia a autoridade. Como é que você pode estar ao lado
de uma pessoa que fala mal de quem você defende. Uma pessoa que desafia a autoridade daquele que você intercede. Todo dia você está orando por aquela autoridade. Só que o teu amigo, poxa, ele é meu amigo de anos, né? Ele é meu amigo do coração. Ele torce até para o meu time, campeão. Sabe, a gente até assiste o jogo, o campeonato, juntos. Pronto, né? É o jeito dele. Não é o jeito dele. É o pecado que ele alimenta. Então, nós temos que saber diferenciar esses pontos nos nossos relacionamentos e saber catalogar essas pessoas na nossa esfera de amizade também. Eu já vou falar, vai ser o nosso próximo ponto. Porque existem... A origem do problema de muita gente é porque estão envolvidas em conspiração, rebelião, afronta, divisão, e não sabe por que as coisas de ruim estão acontecendo. Por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Não é verdade? Então, para terminar, tenho mais 2 minutos? Tenho mais 2 minutos. Tenho que tomar cuidado com mercenários, os que causam escândalos, falsos profetas. Agora, Jesus veio trazer separação. E é isso que nós temos que nos lembrar. Até um bombeiro, minha gente, quando vai salvar alguém do incêndio, ele sabe qual é a linha que separa a ajuda do risco. Por quê? A ajuda dele, se ele não souber muito bem que não pode passar mais daquela linha, ele passa a estar em risco. Ele já não vai ajudar, ele já está em perigo. Aí já não é um que está em perigo, são 2. E nós temos que ser como esses bombeiros, sabe? Sabe qual é a linha, o limite, já não dá mais. Essa é a linha. E você traçar certas linhas, porque até Jesus veio trazer separação. E nós temos que entender, né, essas linhas para que a gente não permita que ninguém manipule as nossas vidas. E também que a gente não manipule a vida dos outros, porque às vezes é fácil a gente falar dos outros, né? Mas a gente tem que falar também de nós. Então, essas linhas têm que estar muito bem traçadas quando se fala a respeito de amizades. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Deu para entender a aula de hoje? Muito bem. Muito bom. Então, agora, nós vamos fazer uma oração para o nosso melhor amigo, que é Jesus. Para esse melhor amigo entrar no nosso coração e fazer morada em nós. Se esse é o teu desejo, eu quero te convidar a orar comigo e vocês aqui no estúdio também. Amém? Diga assim comigo, ó Deus. Ó Deus, eu acredito que Jesus existe. Eu acredito que Jesus morreu na cruz para me salvar. Eu admito que eu falhei. Me perdoa, Senhor. E agora, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Receba agora a minha salvação. Agora, Jesus, me ajuda. Me ensina os teus caminhos. Guia a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Se você fez comigo essa oração, entre em contato conosco, porque nós queremos orar por vocês nesta semana. Larissa, muito obrigada pela tua participação. Obrigada, espero voltar numa próxima. Já está convidada. Carol. Eu agradeço também, foi um prazer estar aqui com vocês. Fade, muito obrigada. Venha, volte sempre. E vocês, Deus abençoe. Com Jesus, sempre nós temos vitória. Temos vitória, no nome de Jesus. Aleluia. Temos vitória, no nome de Jesus. E todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos neste nome, há poder no nome de Jesus. Todo mal eu já venci, e mais bênçãos recebemos.